Olá, paz seja contigo, galera, de mais uma jornada, causas impossíveis para mim, possíveis para Deus. Vamos lá para Atos capítulo 5 e capítulo 6. A gente começa com um episódio assim muito triste, que é a morte de Ananias e Safira. E eu até estudei um pouco mais a fundo e alguns podem dizer, não, como Deus foi mal, né? O nome de Ananias significa Deus é cheio de graça e o nome de Safira significa bela. Há sinais de que eles realmente eram cristãos, né? Mas infelizmente a hipocrisia começa a tomar conta e se tem uma coisa que Deus não tolera é dissimulação dentro da sua igreja. Então a gente observa que eles tentam parecer mais espirituais do que são e a gente observa que em momentos específicos de mudança de tempo, né, no projeto de salvação, Deus age de maneira muito incisiva, né? Como houve com Abinadab, como houve com outros aí que foram infringir a Deus no início de um novo tempo. Então, uma coisa que a gente observa, eu li que Oliver Wendell Holmes fala que o pecado tem muitos aparelhos, mas a mentira é o cabo universal que ajusta todos eles. E a gente observa também que Satanás ele quer se infiltrar no meio da igreja e ele está procurando pessoas que vão cair na dele e vão trair o princípio da verdade. Então, por isso, essa ação tão definitiva e decisiva da parte de Deus. E a Bíblia diz que o temor, versículo 11, se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. E depois a gente vem para uma passagem muito linda, né? Que os apóstolos realizavam milagres, sinais, e que ninguém ousava se juntar a eles, não sendo cristãos. Mas o povo os tinha em alto conceito. Então a gente vê uma postura de admiração e respeito em direção à igreja, né? Era um número cada vez maior, homens, mulheres criam, os doentes eram levados às ruas, eram colocados em macas, para que apenas a sombra de Pedro os curasse. E eu quero profetizar esse acionamento desse poder e desse tempo de cura milagrosa na igreja de Jesus Cristo, que não pode ficar em dissimulação, que não pode aceitar mentira, entende? Nós temos que tomar um posicionamento contra a mentira. E isso é muito forte, porque se a gente abre uma brechinha para mentira, a gente escancarou, porque aí ele coloca o cabo universal, né, conectado, e aquele cabo ele conecta várias outras coisas. Né? Daniel Defoe diz que o orgulho é o governante do inferno. E uma das coisas que moveram essa ação de Ananias e Safira foi o orgulho. É o que vão pensar da gente, né? Vamos ganhar esse crédito como como Barnabé estava ganhando, vamos nos posicionar e vamos atrair para a gente o favor. E uma das coisas assim até um pouco perigosas, porque quando a gente faz algo em prol da obra e fica se exaltando, já recebeu a recompensa, não tem mais outra, né? Depois os sacerdotes ficam sabendo. Aqueles que matavam Jesus estão sabendo que está tendo esse movimento santo, esse milagre, essa movimentação em toda Jerusalém, porque é lindo, né? Eles falarem que realmente eles encheram Jerusalém com essa doutrina, diz o versículo 28. Né? Mas antes ainda, eu fico pensando que os fariseus devem ter pensado, não, eu matei um e está surgindo um tanto. Como é que eu acabo com esse pessoal, né? Parece uma praga, né? Mas o amor, quando ele incendia o coração, em Cristo a gente recebe poder para realmente contagiar as pessoas que estão perto da gente. Engraçado que eles foram presos, mas de noite um anjo apareceu,
tirou eles ali e falou, voltem, continuem pregando, ou seja, nada pode parar vocês. Mas quando as pessoas foram buscá-los lá, estava tudo trancado. E eu quero dizer que assim como o anjo visitou aqueles apóstolos na prisão, eu quero dizer que os anjos vão visitar a gente nas situações de risco, nas situações de impossibilidades, nas situações aí de causas impossíveis e vai nos tirar desse lugar e realmente exaltar o nome de Deus para isso, né? Então aí depois eles voltam, pegam eles de novo, com muito cuidado para não deixar o povo oriçado, né? E diz, parem de pregar, e eles, olha, é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Isso é muito lindo, né? E aí eles falam, olha, Deus exaltou Jesus levando a sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E aí a gente pode ficar bem atento, porque Jesus morreu para nos dar a chance de nos arrepender. E o arrependimento é a chave para toda mudança histórica, sabe? Toda mudança depende de um arrependimento. Toda. Isso abre portas pra gente. E aí, eles estão querendo detonar com eles, mas Gamaliel chega com muita sabedoria aqui. Gamaliel é citado, se não me engano, pela primeira vez no Novo Testamento. Aquele que tá ensinando Saulo, lembra? E ele fala, gente, para de ficar perseguindo esse pessoal. Vocês já viram que já vieram outros, né? Aí ele fala aí de Teudas, ele fala de Judas o Galileu, ele fala de... ele fala de mais um outro, né? Judas o Galileu. Isso, mas ele fala assim, olha, eles vieram, mas eles se extinguiram, eles acabaram por si só. Mas ele fala uma frase muito linda. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E é isso que eu creio. Quando um propósito é de Deus, ele vai permanecer. Quando o propósito não é de Deus, ele vai sucumbir. Vamos lá para o 6. Aí a gente tem a escolha de 7 pessoas que vão auxiliar no trabalho. Parece que eles estavam ficando com tantos afazeres que estava diminuindo o tempo para o ministério da palavra de Deus. Estavam negligenciando isso e a oração. Então eles falaram, peraí, a gente vai ter que parar. Porque senão a gente ou serve a mesa ou estuda a palavra e ora, né? Porque naquela época era essa a função deles. E aí eles chamam 7 homens cheios do espírito de sabedoria para eles fazerem o serviço às mesas, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Já contei esse testemunho algumas vezes, que houve uma época que eu estava trabalhando muito na igreja e Deus disse, você está trabalhando bonitinho, filha, para o meu reino, né? Eu gosto muito disso, eu fico muito feliz. Porém, né, lembrei até das cartas à igreja do Apocalipse, você está esquecendo do rei do reino. E eu queria abrir um parênteses grande. Deus ama que você trabalhe para Ele, mas você não pode trabalhar para Ele e perder Ele. Então você vai precisar se organizar para conseguir fazer o seu processo de dedicação à palavra e à oração, tá? E a Bíblia diz então que eles acrescentaram a equipe. Isso também eu acho muito lindo, esse acrescentar de Deus à equipe, essa divisão de tarefa. E a Bíblia diz que assim, versículo 7 do capítulo 6, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Aí vem falando de Estevão, né? Que Estevão era um desses 7 que foram chamados para servir à mesa, mas ele era seguido de maravilhas e sinais. E o pessoal, né, da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com ele. Mas a palavra do Senhor disse que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, porque o Espírito falava com ele. E aí eles começaram a criticá-lo, a tentar... Eles levantaram falsas testemunhas para professarem contra ele, mas enquanto ele estava sendo acusado,
A Bíblia diz que todo o sinédrio viu que o rosto deles parecia como um rosto de anjo. E aí eu quero abrir também um comentário aqui. Como nós ficamos diante das acusações? A tendência é... A Bíblia diz que ele estava sendo acusado e seu rosto parecia de anjo. Será que nós conseguimos transparecer Jesus nos momentos de confronto? E eu deixo essa pergunta para você. Só é possível a atuação do Espírito Santo nos moldando a imagem de Jesus Cristo se nós nos arrependermos. E isso é um processo diário. E isso depende de um alimento chamado palavra, né? A palavra viva. E Deus está dizendo, me permita agir através da sua vida, em você e através de você. Vamos orar por nossos milagres? Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e nós cremos, como diz a tua palavra, se o Senhor está nesse propósito, o Senhor vai nos ajudar a perseverarmos e vermos os milagres acontecerem. E como o anjo entrou, Senhor Jesus, naquela prisão, eu gostaria de pedir que o Senhor se direcionasse realmente para cada vida, para cada pessoa que está nesse propósito, que está amando, Senhor Jesus, aprender da Tua Palavra, estudar a Tua Palavra e ser aperfeiçoado por ela. E está colocando hoje, Senhor Jesus, esses dias, os seus pedidos de causas impossíveis. Eu libero uma palavra de milagre, de atuação dos anjos, porque nós cremos que o Espírito Santo se alegra em abençoar os filhos do Deus Todo-Poderoso. Então nós unimos a nossa fé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.